Bom dia a todos. Bem-vindo ao Fórum Internacional de Logística Reversa de Medicamentos. Meu nome é Oscar Esbeck Filho, sou presidente executivo da Abafarma, a Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico. Vamos chamar o primeiro palestrante, o Dr. Fabrício Soller, sócio da Felswer Advogados. O Dr. Fabrício vai palestrar sobre competência para legislar sobre logística reversa de medicamentos. Dr. Fabrício, só abrir o microfone, a palavra é sua. Oscar, bom dia. Satisfação estar aqui contigo nessa mediação dessa mesa. Alegre com o convite, agradeço aqui a BHS, cumprimento pela organização desse encontro do Fórum Internacional de Logística Reversa de Medicamentos. Nada mais oportuno o encontro, considerando que o decreto 10.388 de julho de 2020, que dispõe sobre o sistema de logística reversa de medicamentos e de suas embalagens, entrou em vigor ontem, dia 2 de dezembro de 2020. Então, temos uma norma publicada e em vigor, dispondo sobre o sistema de logística reversa, e uma graça, satisfação estar aqui podendo apresentar um pouco desse tema, explorando os meus 20 minutos de forma pontual. Vou compartilhar com o pessoal uma apresentação, para a gente poder seguir, e nos 20 minutos, e fico à disposição depois para a gente conversar. Só para ter certeza, todos aí minha página. Sim. Está visível, Oscar? Tá aparecendo sim, Fabrício. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Competência para legislar sobre logística reversa, agradecendo a todos que estão nos acompanhando. Aqui é só uma apresentação. Tenho uma atuação muito focada na área de resíduos e meio ambiente. Sou consultor da ONU e da CNI e do Banco Mundial para o tema resíduos. E tenho uma publicação na área que é o livro Gestão de Resíduos, que diz a lei, e o Código dos Resíduos. Então, seguindo, vamos trazer um pouco da síntese regulatória do tema. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o marco legal que dispõe sobre o sistema de logística reversa? Lei Federal 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Política Nacional de Resíduos Sólidos traz ou impõe no seu artigo 33 a obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes estruturarem, implementarem e operacionalizarem sistemas de logística reversa. Se vocês notarem no artigo 33, vocês lerão que tem na lista de produtos sujeitos à logística reversa, produtos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, pneus, óleo lubrificante, agrotóxico, entre outros. No entanto, não há medicamentos. E onde entra o medicamento? Entra no parágrafo 1º e parágrafo 2º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o seguinte: o sistema de logística reversa poderá ser estendido a outros produtos e embalagens, considerando a viabilidade técnica e econômica. Ou seja, desde que tenha viabilidade técnica e econômica, o sistema de logística reversa pode ser estendido a outros produtos, e, neste caso, o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, publicou um edital de chamamento, trazendo algumas diretrizes para implementar o sistema de logística reversa de medicamentos. Essas diretrizes norteariam um acordo setorial, um contrato para dispor sobre esse sistema de logística reversa. No entanto, no decorrer das tratativas, se mostrou que as diretrizes que estavam lá constantes do edital eram inviáveis ou não estavam lastreadas pela viabilidade técnica e econômica, não resultando, por consequência, na celebração do acordo. Então, não houve acordo setorial para medicamentos, porque no processo negocial chegou-se ao consenso pelos estudos de viabilidade técnica e econômica que foram elaborados e instruíram esse processo negocial, que não havia viabilidade técnica e econômica naquele momento, com as diretrizes constantes do edital. Isto posto, não havendo concordância para a celebração de um acordo com a União, representada pelo Ministério do Meio Ambiente, em meados do ano passado, no final do ano, o governo federal colocou em consulta pública uma minuta de decreto federal para regulamentar o sistema de logística reversa de medicamentos. Esse decreto ficou em consulta pública durante 60 dias
foram feitas inúmeras centenas de contribuições, enfim, chegamos ao decreto 10.388, de 5 de junho de 2020. O que trata o decreto? Trata do sistema de logística reversa dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, exclusivamente de uso humano, e de suas embalagens após o descarte pelo consumidor. Então, é importante vocês terem clareza que, por exemplo, o medicamento de uso veterinário está fora. O medicamento, porventura, é consumido em unidades de saúde básica, né? E os hospitais, laboratórios, também não fazem parte desse sistema de logística reversa. Então, o objeto que consta do decreto federal publicado pela União, assinado pelo presidente da República no dia 5/6, deixa bem claro qual é o escopo do sistema de logística reversa. Medicamentos domiciliares de uso humano e de suas embalagens. Portanto, a embalagem do medicamento está regulada pelo Decreto Federal 10.388. Dito isto, o decreto traz com muita clareza e precisão as atribuições individualizadas e encadeadas dos agentes do ciclo de vida do produto. Começando pelo consumidor, nós. Qual que é o nosso papel? Fazer a entrega, o descarte, né, do medicamento vencido ou em desuso nos pontos de recebimento que estão instalados em drogarias e farmácias. Nesse sentido, compete às drogarias e farmácias, nos termos do decreto, às suas expensas, adquirir, disponibilizar e manter nas farmácias dispensadores, contentores, na proporção de 1 ponto fixo para cada 10.000 habitantes. Tá? Então, esse é o primeiro referencial. O que as farmácias têm que fazer? Dispor de 1 ponto de recebimento para recepcionar os medicamentos e as embalagens descartadas pelos consumidores. Aos distribuidores, e aqui nós temos uma referência deste setor, que é o Oscar, aos distribuidores compete, às suas expensas, coletar esse material descartado e levar para um ponto de armazenamento secundário, que pode ser, porventura, num centro de distribuição. Então, ele fica como um armazenamento secundário. E ao setor privado, no caso, fabricantes e importadores de medicamentos, compete aos fabricantes e importadores custear a destinação final ambientalmente adequada. Alguns que me conhecem, sabem, eu tenho um envolvimento profundo com essa matéria, acompanho as regulações desde o início, muito antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu, particularmente, tenho uma predileção por este decreto. Acho que ele veio muito bem contextualizado, especialmente por alocar a atribuição e o ônus financeiro da conduta. Né? Nós temos vários sistemas de logística reversa regulados e muitos deles penam pela ausência de clareza. Traz apenas a obrigação, mas não traz a responsabilidade financeira, criando uma dificuldade operacional. No entanto, este decreto, diferentemente de vários, ele é muito preciso, muito contundente a alocar nos agentes do setor econômico, a cada um deles, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, a sua responsabilidade e, naturalmente, devidamente alinhado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305. O que é importante trazer para vocês? Que os medicamentos, nesse processo de logística reversa, poderão ser gerenciados como não perigosos, de forma exatamente a viabilizar o sistema. Imaginem vocês, começar com essa discussão de que o resíduo descartado é perigoso, a farmácia vai ter que fazer licenciamento, estudo de impacto. Para. Nós queremos ou não queremos um sistema para atender ao usuário, ao consumidor? Então, desta forma, o decreto, de forma muito inteligente e alinhada às diretrizes de simplificação e desburocratização e aumento da eficácia e da eficiência, trouxe como pressuposto que o gerenciamento desse medicamento descartado, né, ele vai ser gerenciado como resíduo não perigoso, podendo o distribuidor realizar a coleta e o transporte, transferi-lo para um ponto de armazenamento secundário no mesmo veículo. E essas atividades prescindem de licenciamento ambiental. Uma palavra, primoroso, esse contexto, né, que visa a viabilizar, a dar um lastro de conformidade, segurança jurídica para a operação do sistema de logística reversa. Importante que os agentes disponibilizarão as informações sobre o sistema de logística reversa no Manifesto de Transporte de Resíduos. Para isso, eu chamo a atenção aqui especialmente
dos geradores de resíduos sólidos sujeitos a Plano de Gerenciamento de Resíduos, PGRS, que são geradores de resíduos industriais, estabelecimento prestador de serviço, comercial, entre outros, o prazo a partir de 1º de janeiro de 2021, quanto à obrigatoriedade de utilizar o MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, que eu vou trazer logo a mais aqui para vocês. E um outro ponto importante, que a responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes será aferida de forma encadeada e individualizada para o cumprimento das obrigações. Indo um pouco mais à frente, compartilho com vocês o cronograma. Então, nós tivemos o decreto publicado no dia 5 de junho. Decreto esse que entrou em vigor agora ontem, o decreto 10.388. Começa a primeira fase do Sistema de Logística Reversa de Medicamentos. Nesta primeira fase, nós temos agora até março, a instituição do grupo de acompanhamento de performance e até maio a estruturação de um mecanismo para prestação de informações. A partir de setembro, que é a segunda fase do sistema de logística, nós temos a habilitação dos prestadores de serviço que poderão atuar no sistema, elaboração de plano de comunicação e instalação dos pontos fixos de recebimento. Os pontos fixos são os pontos que serão implementados nas drogarias e farmácias. Importante vocês terem em mente que o faseamento do decreto prevê o seguinte: de setembro de 2021 a setembro de 2023, no período de 2 anos, todos os municípios com mais de 500 mil habitantes e as capitais deverão dispor de pontos de recebimento na proporção de 1 a cada 10 mil habitantes. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a capital paulista, a cidade de São Paulo, que tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, teremos mais de 1.200 pontos de recebimento no estado de São Paulo. 1.200 ou 12 mil? Agora me pegou, hein? Acho que são 12 mil pontos. Se você pegar cidades aí com 500 mil habitantes, nós temos 50 pontos. Então, veja, o processo começou. O decreto dispõe sobre essa estruturação, então nós temos essa primeira fase com os municípios com mais de 500 mil habitantes e capitais, e de 2023 a 2026, todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes terão um ponto de recebimento para cada 10 mil habitantes. Então, esse é o cronograma estabelecido pela União, pelo governo federal, e que, no meu entendimento, tem lastro na sustentabilidade ou na viabilidade econômica financeira. Isso, aparentemente, é possível se cumprir. Tá? Indo mais além, o sistema de logística reversa, ele hoje tem uma atuação conjunta de 17 entidades setoriais, que, desde a publicação do decreto em junho, criaram um grupo de acompanhamento de performance, criaram um GAP, de forma criaram institucionalmente para avançar nos trabalhos relacionados à logística reversa. Então, você tem um conselho gestor, um comitê executivo, comitê técnico-operacional, comitê de comunicação e comitê jurídico, reunindo 17 entidades setoriais de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de medicamentos, e que têm trabalhado em conjunto para debater, por exemplo, o mecanismo de reporte, a operacionalização desse sistema, entender a viabilidade da instalação dos pontos, da distribuição, a atuação, as destinações finais licenciadas, entre outras disposições que estão previstas no decreto. Aqui é só uma fotografia para vocês da regulação do sistema de logística reversa no Brasil, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, Lei 12.305 de 2010. Nós temos, desde 2012, esses fluxos regulados. Em 2012, tivemos aqui a regulação da logística reversa de óleo lubrificante. O primeiro acordo setorial firmado foi de embalagens plásticas de óleo lubrificante. Em 2014, teve o acordo setorial de lâmpadas. Em 2015, o acordo setorial de embalagens em geral. 18, o termo de compromisso de embalagens de aço. 19, o ano passado, tivemos regulados 2 acordos setoriais regulamentando logística reversa de bateria chumbo ácido e eletroeletrônico, e este ano foi publicado o Decreto Federal 10.240, que dispõe sobre a logística reversa de eletroeletrônicos, o Decreto Federal 10.388, que dispõe sobre a logística reversa de medicamentos, e o termo de compromisso para embalagens de alumínio. E aqui eu pulei, propositadamente, em 2017, o Decreto da Isonomia, Decreto 2017, que estende aos não signatários dos acordos a disposições dos acordos setoriais. Só lembrando o seguinte: quais são os riscos, as repercussões pela não implementação do sistema de logística reversa?
inquéritos civis ambientais e ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, a previsão de penalidade de multa administrativa pelo órgão ambiental, bem como o risco de enquadramento da conduta como crime ambiental. Em matéria de competência, eu queria ressaltar para vocês o seguinte: a Constituição prevê: compete à União e aos Estados legislar sobre meio ambiente. Então, a competência da União é dispor sobre normas gerais. Então, e aí no caso nós temos o Decreto Federal 10.388 que dispõe sobre norma geral, e inexistindo norma geral, o Estado pode exercer a sua competência. Isso aconteceu, por exemplo, no Estado de São Paulo, onde tem a decisão de diretoria da CETESB 114 de 2019, que é anterior ao Decreto Federal 10.388 de 2020, o Estado de São Paulo, exercendo a sua competência supletiva, regulamentou a logística reversa do Estado, e agora nós temos, no que se refere ao medicamento, o Decreto Federal 10.388. Anotando que o parágrafo 4º da Constituição Federal prevê a superveniência de lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Tá? Então, com a superveniência de uma norma federal, ela suspende a norma estadual no que for contrário. E ao município compete sobre legislar assuntos de interesse local, entende-se meio ambiente como assunto de interesse local, o que se inclui resíduos. Mas, nesse ponto, olhando especificamente para a logística reversa, entendo, na minha opinião, que deveria ser preservado, neste momento, a competência da União e os estados, porventura, sempre observando como referência, no caso de medicamento, o Decreto 10.388. Aqui eu trago duas decisões, dois precedentes para vocês, do caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ribeirão Preto regulamentou o sistema de logística reversa, né, no município. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu o seguinte: o município de Ribeirão não observou os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o município atuar em questões ambientais, que é o interesse local e a harmonia entre a norma municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos. A norma do município de Ribeirão Preto não atende às peculiaridades do município, usurpou a competência da União, ademais, a lei local não está em acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além desse precedente, que traz, né, uma guarida para evitar regulações desproporcionais, desarrazoadas e, por vezes, incoerentes no âmbito local. De outro lado, nós temos aqui uma decisão, no caso do Estado de São Paulo, extremamente recente, que trata da logística reversa, especificamente no setor farmacêutico, em razão da decisão de diretoria 76, que antecedeu a decisão de diretoria 114 de 2009 da CETESB, e o Tribunal de Justiça entendeu que a competência supletiva do Estado de São Paulo, exercida pelo órgão ambiental, é compatível com a lei federal. Ou seja, o que a CETESB editou na decisão de diretoria estaria compatível com a lei federal 12.305. Nesse caso aqui, você vê que nem menção se faz ao decreto que dispõe sobre a logística reversa, porque acaba sendo, inclusive, anterior. E aqui, para concluir, acredito que muitos que nos acompanham estão veiculados numa lista de intimação, num edital de intimação veiculado pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, por meio da Promotoria de Meio Ambiente da capital, veiculou um edital de chamamento, convocando empresas a demonstrar o atendimento do sistema de logística reversa no Estado. Porque, no caso, a logística reversa de embalagens, o Estado dispõe de um decreto federal, 14.340, que trata do sistema de logística reversa de embalagens. O Ministério Público veiculou uma listagem convocando as empresas para explicar, primeiro, comprovar o atendimento ao decreto, se não está sujeito, justificar o não cadastramento e, porventura, manifestar se tem interesse de eventual termo de ajustamento de conduta. O prazo para responder a esse edital é no próximo dia 11 de dezembro, sexta-feira da próxima semana, e as respostas devem ser feitas ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul e ao IMASU, que é o órgão ambiental estadual. Então, fiquem atentos, observem essa lista, tem inúmeras empresas, tem empresas que não estão obrigadas a estruturar o sistema de logística reversa, tem empresas que estão, então são vários cenários, tem empresas cujos produtos
não geram embalagens que compõem a fração seca do resíduo sólido urbano. Então, tem várias particularidades. Aqui o meu ponto é de alerta para que avaliem os casos específicos e não o caso geral. O meu produto é... Então, atenção, todos que nos acompanham. Por fim, chama a atenção de todos, como eu já havia adiantado, o Manifesto de Transporte de Resíduos passa a ser a ferramenta online que vai rastrear a movimentação de resíduos no país. O MTR, ele está aqui, o site, inclusive, eu coloquei para vocês, mtr.cinir.gov.br. Todo gerador de resíduos sujeito a Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS, está sujeito à utilização do MTR a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá? Quem que é obrigado? Quem que tem a obrigação de elaborar plano de gerenciamento de resíduos? Gerador de resíduo industrial, estabelecimento comercial, prestador de serviço, mineração, entre outros que estão previstos expressamente no artigo 20 da Lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, prestem atenção, o prazo agora é 1º de janeiro, então fiquem atentos que essa é a ferramenta que vai lastrear toda a movimentação de resíduos sólidos no país. Queria aqui, em termos conclusivos, então, chamar a atenção de vocês que o Decreto 10.388, de 5 de junho de 2020, decorre de um processo administrativo no Ministério do Meio Ambiente, instruído pela União, com estudo de viabilidade técnico-econômica, com discussões que não resultaram no acordo setorial e foi objeto de um decreto colocado em consulta pública, que chegou no 10.388. Decreto esse que traz atribuições individualizadas e encadeadas, decreto que prevê a regulação dos medicamentos e de suas embalagens, e, além disso, eu apontei para vocês as repercussões jurídicas da não implementação do sistema de logística reversa. No caso, inclusive, do Mato Grosso do Sul, que tem um edital de chamamento, gostaria de lembrar que, no caso do setor de embalagens, existe em andamento, no Mato Grosso do Sul, 136 ações civis públicas foram ajuizadas contra várias entidades e empresas cujo pedido é a implementação do sistema de logística reversa. Tem o risco de penalidade administrativa, que já tem acontecido no âmbito dos estados, e eu acho que essas são as considerações finais, e atenta ao MTR, cujo prazo é 1º de janeiro de 2021 para utilização obrigatória, e atenta ao prazo do edital de intimação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que é na próxima sexta-feira, dia 11/12. Oscar, muito obrigado, volto para você. Obrigado, Fabrício, como sempre, preciso nas informações. Está aberto lá o perguntas e respostas para que os ouvintes que queiram tirar suas dúvidas possam postar. E já tem uma primeira pergunta aqui, doutor Fabrício, e é justamente sobre o edital do Mato Grosso do Sul. Qual a sua opinião e a sua posição sobre esse edital de intimação? Nós sabemos que tem mais de 9.000 empresas lá, né? Veja, o que é, na verdade, ali é um trabalho conjunto, é um estado relativamente pequeno, tem uma atuação coordenada entre Ministério Público, órgão ambiental e Tribunal de Contas. O edital, de certa forma, ele pressupõe que um grupo de empresas não atenderam ao edital, e no fundo é o seguinte: quem já está cumprindo a regra é prestar informação, quem não está cumprindo tem que se atentar às disposições, porque Mato Grosso do Sul é só a ponta do iceberg. O tema hoje tem regulações estaduais, você tem São Paulo, Mato Grosso do Sul, você tem desdobramentos em vários estados do país, como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Amazonas. Então, veja, quem não fez tem que se preparar para fazer. Esse é um tema daqui para frente, não volta mais. É uma obrigação, não é uma faculdade, né? Nós não estamos tratando do poder fazer, e sim é uma obrigação que está na Lei 12.305, basta pegar o artigo 33 e ler em voz alta que vocês vão chegar a essa mesma conclusão. Então, o setor empresarial precisa se organizar. O que a gente tem que buscar, na minha opinião, e eu falo isso como advogado, é a isonomia, é assegurar que a regra seja cumprida por todos os agentes do setor econômico, que não recai apenas em alguns, e o que o Ministério Público, com o órgão ambiental do Mato Grosso do Sul e o Tribunal de Contas fizeram, olha, tem uma lista aqui, um grupo de empresas já atendeu, já se cadastrou, nós identificamos outras empresas que não.
Então, agora é prestar informação. Muitas das empresas, eu tenho visto isso no dia a dia, muitas não estão sujeitas. E aí tem que prestar o esclarecimento, prestar informação. Olha, a minha embalagem não compõe o resíduo sólido urbano, é um outro tipo de embalagem. Ou eu já tenho o sistema, eu sou aderente a tal modelo. Esse é o processo. Veja, é um processo administrativo, não é uma judicialização, não são ações a despeito de já ter em curso 136 ações civis públicas. Isso, de certa forma, já denota um pouco da postura, né, do Ministério Público. Então, é importante que todos internalizem a temática, não a temática Mato Grosso do Sul, e sim Política Nacional de Resíduos Sólidos, Sistema de Logística Reversa, e isso que está alinhado ao que vocês leem todo dia no jornal sobre os critérios de Environmental, Social and Governance, né? Que pressupõem conformidade legal. O pressuposto de qualquer atuação no tema sustentabilidade, né, Environmental, Social and Governance, é ter a conformidade ambiental estabelecida. E eu acho que isso está em linha com o sistema de logística reversa. Obrigado, Fabrício. Tem mais uma pergunta do seu Juan Carlos. Se está previsto que haja somente um programa de pós-consumo ou pode haver vários? Vários. No fundo, assim, a obrigação da logística é recolher, receber e destinar, né? Fundamentalmente reciclar. Aí as formas que são adotadas para tanto fica a critério do próprio setor empresarial e são vários modelos, inclusive vários sistemas cadastrados junto ao órgão estadual, ficando a critério do setor empresarial ali adotar aquele que melhor se adapta à sua estrutura ou seu entendimento quanto ao tema. Perfeito. Tem mais uma pergunta? Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, e aí depois a gente, quem quiser fazer as perguntas perguntas e respostas, a gente depois encaminha aos palestrantes e eles, se puderem, respondem. A organização passa para vocês. Fabrício, quem já cumpre os 22% do Acordo Nacional de Embalagem, precisa cumprir os acordos estaduais também? Veja, a meta nacional, 22%. Os estados, o que eles estão fazendo? Se apropriando da sua competência e olhando o controle no estado. Os 22%, o que eu recomendo como critério? A utilização da metodologia CONFAS. O que significa isso? Vamos imaginar uma empresa que coloque no mercado 100 toneladas de embalagens. A logística reversa no ano seria 22 toneladas, que seria os 22%, né? Redondo, no Brasil. Então, mas e no Mato Grosso do Sul? Quanto eu tenho que fazer? Aí eu pego a metodologia CONFAS. O CONFAS, de certa forma, ele reflete o ICMS, a circulação de mercadorias. E ele tem estratificado estado por estado. Então, de 100% do ICMS no Brasil, Mato Grosso do Sul, por exemplo, representa 2%. O estado de São Paulo, 30%. O que eu pegaria? Essas 22 toneladas. 30 de 22 toneladas são 6,5 toneladas. Então, São Paulo eu tenho que recolher 6,5. 2% de 22 toneladas seriam aproximadamente 400 quilos. Então, eu tenho que tirar os 400 quilos do Mato Grosso do Sul. Esse, pelo menos, é o que eu tenho trabalhado aí desde sempre. É uma metodologia que, inclusive, é admitida hoje, reconhecida em território nacional como uma metodologia crível e passível de ser aplicada para você fazer essa estratificação por estado, tá? Perfeito. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. É válido uma resposta ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul referenciando a implementação do decreto federal? Ou seja, esclarecendo que estamos atuando via entidade gestora para atender o decreto federal? Então, no caso do setor de eletroeletrônicos, no caso do setor de medicamentos, eu entendo que como o decreto regula as embalagens dos medicamentos, na minha opinião, no meu entendimento, essas embalagens estão reguladas pelo decreto e deverão observar ali o faseamento e todas as diretrizes que constam do decreto 10.388, tá? É isso que eu entendo. Agora, veja, pode haver aí entendimento diverso e faz parte do processo democrático da interpretação da norma, mas eu entendo que prevalece a norma geral, que é o decreto 10.388. Muito obrigado, doutor Fabrício. Acho que esgotamos os tempos das perguntas e respostas.
Temos outras perguntas aqui, a gente vai encaminhar para a organização e que vão entrar em contato com os ouvintes que perguntaram para dar as respostas. Agradeço, doutor Fabrício.